Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como salvar, uma orquídea aí, ó, que tá sem raiz nenhuma. Muita gente deve estar passando por isso, né? Sempre o pessoal tem essa dúvida. Como salvar uma planta? O que que eu vou utilizar numa orquídea que não tem raiz, né? Vocês podem ver que essa aqui, ó, tem zero raízes verdes, tá tudo morta. E a dica que eu dou para vocês é o seguinte: primeira coisa, observa o substrato, tá? Porque na maioria das vezes, o que faz a sua orquídea perder as raízes é o excesso de água, tá? O excesso de umidade vai apodrecer as raízes e aí a planta vai começar a não sugar mais umidade para se desenvolver. O que que vai acontecer depois disso? Ela começa a desidratar. E aí que está o erro que muitas pessoas acabam cometendo. O que que elas fazem? Começa a molhar. Se a planta está desidratada, eu vou molhar para que ela, se reidrate o mais rápido possível. Mas aí, que vai fazer a planta morrer mais rápido, vamos dizer assim. Por quê? A umidade já está matando as raízes. Se você mantém umidade sempre em uma orquídea que está sem raiz, está desidratada, o que que vai acontecer? Ela vai acabar pegando fungo, porque a planta vai ficando cada vez mais debilitada, cada vez mais sensível, e suscetível aí a esses ataques. Então, hoje eu quero passar para vocês uma dica que não vai precisar utilizar nenhuma receita, nenhuma mistura, nenhum adubo, nenhum produto. Simplesmente como vocês vão cuidar de uma planta dessa forma. Primeira coisa é retirar todo o substrato que ela tá, porque provavelmente ele tá encharcado. É um substrato que ou tá velho demais, e a orquídea odeia substrato velho, tá? Fica a dica aí para vocês. Ou então, esse substrato tá mantendo umidade sempre. Uma orquídea você tem que molhar ela, passou 2, 3 dias, já tem que secar, tá? Ultrapassou esse período de tempo e ela continua úmida, continua mantendo umidade, você pode ter certeza que você vai ter problema. Os fungos, eles vão aparecer devido à umidade, tá? Então, quanto mais água você der para a planta, mais as chances dela ser atacada por fungo, quando ela começa a apodrecer. E isso geralmente acontece muito em plantas que já estão sem raízes. Então, o primeiro passo para vocês salvarem essas orquídeas é retirar daquele substrato e utilizar, fazer um replante nela aí em um substrato que seca o mais rápido possível. Eu aconselho carvão e brita, tá bom? Mas vocês também podem estar fazendo igual eu fiz aqui, ó, plantar em tronquinhos, de uma forma que ela vai ficar mais livre. Outra coisa importante, sempre em vasos menores, tá bom? Se a sua planta ela estava desenvolvendo super bem em um vaso grande, e do nada ela apodreceu e as raízes está morrendo, não está desenvolvendo bem, não sai raízes novas de jeito nenhum. Primeira coisa, depois de retirar o substrato, é diminuir o vaso, tá? Coloque em um vaso menor. Por quê? Vasos menores vai ajudar a planta a desenvolver e se recuperar muito mais rápido do que se você pegar uma plantinha dessa e colocar em um vaso gigante para ela desenvolver rápido. Não adianta, então vasos pequenos vai fazer a sua planta se recuperar mais rápido. Você vai molhar sempre que vê que o substrato secou. Então você vai utilizar um substrato que seca rápido, isso é super importante, tá? Tira sphagnum, tá? Não adianta você ficar molhando cada vez mais para a planta desenvolver mais raízes novas. Isso não vai acontecer, tá? A chance da sua planta morrer fazendo isso é muito grande. Então você vai colocar a planta o mais livre possível e vai molhar sempre que secar totalmente, tá? Aqui eu coloquei essas no tronquinho, molhei ontem à noite, hoje de manhã já tô aqui de novo e vocês podem ver que tá sem umidade nenhuma. Então isso vai fazer o quê? Vai tirar todo aquele apodrecimento, vai evitar que ela continue apodrecendo as raízes e vai estimular o desenvolvimento. Eu não sei se vai dar para ver aqui, ó, mas essa plantinha aqui, ó, já tá emitindo uma brotação nova. Essa outra aqui também, ó, a mesma coisa, tá vendo? Sem raiz nenhuma, tá tudo morta as raízes, a planta desidratada. Provavelmente essas folhas aqui vão amarelar e vão cair, isso é normal, mas você tem que observar sempre isso aqui, ó, o pezinho dos bulbos, tá? Isso também é muito importante. Quando você for fazer uma planta desenvolver, querer salvar uma orquídea, o pezinho dos bulbos dela tem que estar verde para que ela consiga desenvolver brotos novos e raízes novas, tá bom? Então, é bem importante isso. Colocar em um ambiente que pega um pouco de sol, tá?
Então não pode ficar totalmente na sombra. É bem legal você colocar num ambiente que pega um pouquinho de sol para ela já ir se acostumando e se desenvolvendo bem. Um ambiente que tenha uma umidade legal, tá bom? Presta atenção. Umidade ambiente é diferente de planta encharcada. Então o ambiente tem que ter uma umidade legal, né? E aí você vai estar molhando ela aí sempre que vê que secou. Mesmo que isso aqui está totalmente seco, a umidade do ambiente vai ajudar a diminuir um pouco, né, o ritmo que ela vai desidratar. Porque se você pega uma planta desse jeito, põe no sol quente o dia inteiro, primeiro ela vai queimar tudo e depois ela vai desidratar muito rápido. Quando você coloca em um ambiente que tem uma umidade legal, você vai conseguir fazer, né, diminuir aí o ritmo da desidratação da sua orquídea. Então é simplesmente isso, tá? Não tem que ficar jogando um monte de coisa, de fungicida, disso e aquilo, e ficar enfiando água na planta, enfiando enraizador. Não adianta. Ela sem raiz, ela não vai absorver quase nada, tá bom? Umidade, ela vai absorver zero. Então a gente tem que ter a umidade ambiente para diminuir o ritmo da desidratação dela, né? E fazer com que ela consiga desenvolver novos brotos e ir molhando sempre que secar totalmente, porque aí assim que esse brotinho novo começar a desenvolver uma raizinha, a planta já vai ir se recuperando aos poucos, né? Essa raizinha já vai sugando aí a umidade que ela precisa para poder se desenvolver. Então a dica que eu dou é essa, tá? Desidratou? Observa, tá bom? Se as raízes estão verdes, é falta de água. Aí você molha mais, tá? Aí não tem problema. Agora, se as raízes estão mortas, se as raízes secaram, você pode ter certeza que é excesso de umidade. Você está molhando demais a sua planta e ela acabou perdendo as raízes devido a isso, tá bom? Muito cuidado, pessoal, com o esfagno, porque, presta atenção, as orquídeas têm as raízes, é o seguinte, ó, tem essa parte aqui que é esse fiapinho mais fininho do meio, tá? Que é a raiz mesmo, e tem esse pedacinho branco, ó, que recobre a raiz, tá vendo? Esse pedacinho branco aqui que recobre a raiz, quando você molha ele fica verdinho, né? É esse aí mesmo. Ele é chamado de velame, tá? Ele é como se fosse uma esponja natural da planta mesmo, que vai segurar a umidade ali por um pouquinho mais de tempo para ajudar, né, no transporte dessa umidade pela raiz. Então, naturalmente, ela já tem um mecanismo de segurar a umidade ali e conseguir absorver o mais rápido possível. Tá bom? Porque quando tá na natureza, por exemplo, não chove quase nada e aí dá uma chuva, aquela umidade logo vai embora, não é verdade? Então, essa raiz vai garantir com que fique um pouco de umidade ali para a raiz transportar para as folhas e para os bulbos, tá bom? Então, quando você coloca esfagno demais, vai mantendo umidade demais, esse velame começa a apodrecer porque está sempre em contato com água demais e faz a raiz também apodrecer. E aí acontece isso, da planta desidratar e debilitar. E para você reverter esse processo, é simplesmente evitar umidade por muitos dias ali nas raízes e no pezinho dos bulbos, colocar a planta o mais livre possível em um ambiente que tem uma umidade no ambiente boa para que ela desenvolva, tá bom? Então a dica é essa, tem vários, né, adubos aí que vocês podem usar, várias misturas, várias receitas, não tem problema, pode utilizar. Vai ajudar? Sim, mas se você não fizer isso que eu falei nesse vídeo, não vai adiantar de nada. Você pode utilizar qualquer coisa que ela vai continuar morrendo e no final não vai conseguir se recuperar, tá bom? Então o primeiro passo para salvar uma planta que secou e apodreceu as raízes tudo é esse, para você conseguir ter um resultado igual eu mostrei para vocês aqui, já tem os resultados, ó, os brotinhos já se desenvolvendo, né? E logo logo nesses brotinhos vão sair as raízes. Algumas vezes sai bem rápido raizinha nova, em outros casos demora um pouco mais. O broto cresce bastante para depois sair novas raízes. E não precisa se preocupar, porque a minha planta está brotando e não saiu raiz até hoje, o que está acontecendo? É só aguardar, tá? É normal, algumas plantas vai desenvolver o broto e bem no início já sai raízes novas, outras o broto vai começar a ficar bem grandinho para depois começar a enraizar. Eu tenho até um exemplo aqui, deixa eu ver se eu acho para me mostrar para vocês. Aqui, ó, é essa plantinha aqui, ó. Não, essa outra aqui tá mais fácil, deixa eu pegar ela aqui e mostrar para vocês isso acontecendo, ó.
Aqui nessa orquídea, ó, só que essa aqui tem até uma raizinha, né, verde ali. Mas vocês podem ver, ó, o broto já tá bem grandinho e até hoje não saiu nada de raiz nova ali no pezinho desse broto, tá? Então, em alguns casos, isso aqui vai começar a abrir a folhinha e mesmo assim ainda não vai ter saído raízes novas. Não adianta molhar demais para fazer essa raiz desenvolver, porque aí você vai matar a sua orquídea, tá bom? Aqui tem um outro que tá maior. Esse aqui eu acho que dá para exemplificar bem mais fácil o que eu tô falando para vocês em relação a isso, ó. Olha só esse broto aqui, gente, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, já tá com a folha formadinha, ó. E até agora nada de raiz. O que que você tem que fazer nesses casos? Manter a planta quietinha no lugar que você colocou, na umidade ambiente boa, que rapidinho você vai ver as raízes desenvolvendo. No cultivo da orquídea a gente tem que ter paciência e aguardar a planta ir mostrando os resultados aos poucos, tá bom? Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser de uma hora para outra, mas tendo paciência e mantendo a umidade e as regas sempre certinhas, você vai ter um bom resultado. E lembre-se, luminosidade do sol é o que vai trazer isso aqui para vocês, ó. Floração sem luz do sol não floresce, tá bom? Então guarda essa dica aí, começa a aplicar nas suas plantinhas que rapidinho você vai começar a ver resultados, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Essa semana aí agora, segunda-feira, a gente oficialmente voltou com tudo. Então já curte aí, compartilha e se inscreve no canal aí para ajudar a gente cada vez mais, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!